Fala galera, boa noite. Estou aqui direto dos estudos da minha casa, gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da felicidade aos olhos de Cristo. Se você já estudou a Bíblia, com certeza você já deve ter estudado a respeito de Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, Jesus ele sobe ao monte, se assenta e começa a ensinar a respeito do reino de Deus. E a primeira parte do seu ensinamento, dos versículo 3 até o versículo 12, ele fala a respeito da felicidade no reino dos céus, no reino de Deus. O que é felicidade para você? O que é felicidade para você? Felicidade, ele é um estado de consciência em que a pessoa está completamente satisfeita. Ela vive bem, ela está plena na sua situação física, mental, emocional. Ela está satisfeita, plenamente satisfeita. É aquele momento em que a sua alma está satisfeita com tudo que ela está vivendo, com tudo aquilo que ela conquistou, com tudo aquilo que acontece na vida dela. E nós sabemos que nessa vida terrena nós passamos por aflições, nós passamos por dificuldades, nós passamos por desilusões, nós passamos por perdas. Então nós sabemos que a felicidade plena a gente não conquista nessa vida terrena, se não houver a ação do Espírito Santo. E aqui Jesus ele começa a trazer um discurso assim completamente desafiador, porque o público da época era um público sofrido, pessoas que estavam sob o domínio do Império Romano, pessoas que tinham poucas posses, pessoas que eram marginalizadas da sociedade, na sua grande maioria. A multidão ela é assim, apesar de ter algumas pessoas de posses ouvindo o discurso, apesar ali de ter ali alguns líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, mas a sua grande maioria eram pessoas pobres, pessoas necessitadas. E Jesus começa a trazer alguns conceitos que naturalmente não entram na cabeça de uma pessoa se não for trazido a ela a luz do Espírito Santo. E olha só o que Jesus diz. Ele diz assim: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Eu estou lendo na versão NVI. Pobre de espírito é aquele que tem a consciência que ele não tem nada. Ele tem a plena consciência que ele é um pobre, um necessitado, um maltrapilho, que não tem nada a oferecer. E essa consciência que ele tem, na verdade, ele consegue olhar para si mesmo quando ele recebe o dom da fé, quando ele recebe o Espírito Santo nele, que ele consegue enxergar em si mesmo a incapacidade de oferecer alguma coisa. E após Cristo ter dito isso, ele traz outro conceito ainda: felizes os que choram, algo que parece ser um pouco contraditório. Porque o choro, no sentido natural, ele é proveniente de pessoas que sofrem, de pessoas que têm perdas, de pessoas que passam por muitas dificuldades. Então Jesus fala assim: felizes os que choram, porque serão consolados. Na verdade, quando você estuda, você vê que o choro ele é proveniente da consciência da incapacidade. Então o choro é uma segunda característica que já é consequência da primeira característica que Jesus já havia explicado. E ele diz: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Humilde é aquela pessoa que sabe exatamente quem é e não traz a si nenhum conceito acima do que realmente ela é. É uma pessoa que reconhece as suas limitações, as suas dificuldades e busca em Deus o seu maior valor, porque o nosso valor está em ser imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus nós temos, mas a semelhança a gente busca através do nosso relacionamento para com Deus. E Jesus vai trazendo mais conceitos ainda, porque eram ensinamentos a respeito do reino de Deus. Aí ele diz o seguinte: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós sabemos que tanto naquela época, quando Jesus estava trazendo esse discurso, como na nossa época, nesse momento que eu estou trazendo também essa reflexão, o que mais a sociedade precisa é de justiça.
Nós sabemos que muitos na sociedade são prejudicados, muitos têm os seus direitos privados. Muitas pessoas sofrem por falta de justiça social. E o ser humano por si só, ele não consegue, os governos humanos, eles não conseguem traduzir essa justiça social na medida com que as pessoas necessitam. Os governos humanos não conseguem dar dignidade a todos os cidadãos da Terra. Então, as pessoas sofrem por falta de justiça, as pessoas perecem por falta de justiça social. Nós vemos muita corrupção no meio político, nós vemos muita corrupção em todas as camadas sociais. E aqueles que mais precisam são privados do seu direito. E aqui Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Essa é uma característica daqueles que pertencem ao reino dos céus. E ele diz mais ainda, felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. O que seria misericórdia? É você olhar para uma pessoa e ter compaixão por aquela pessoa. É você entrar na miséria daquela pessoa e ajudá-la. É você deparar com uma situação de uma pessoa que está muito pior que você e você entrar na miséria daquela pessoa e ajudá-la. Muitas das vezes aquela pessoa não merece ajuda, e se você for entrar no mérito da justiça, você vai acabar não ajudando ela. Mas pelo fato de você ter a misericórdia que foi concedida pela ação do Espírito Santo em sua vida, você consegue ajudá-la. E pelo fato de você agir com misericórdia, Deus vai agir com misericórdia na sua vida. Aliás, você só age com misericórdia porque Deus já agiu com misericórdia na sua vida. Deus já perdoou os seus pecados. Deus já escreveu o seu livro, o seu nome no livro da vida no momento que você arrependeu dos seus pecados. Aqueles que realmente fazem parte do povo eleito de Deus, que reagiram com arrependimento por não amar a Deus, arrependimento por não amar o próximo, esses receberão misericórdia. E Jesus continua dizendo, felizes os que têm o coração puro, pois esses verão a Deus. A pureza de coração, aquela pessoa que não esconde nada, aquela pessoa que é transparente, límpida, que manifesta realmente quem ela é, que não esconde nada no escondido do seu coração, no escuro do seu coração, que não tem nada a esconder a ninguém. Aquela pessoa que olha para o próximo com pureza, aquela pessoa que olha para a vida com pureza, que vive com pureza. Essa pessoa conhece a Deus, porque essa pureza que ela tem foi compartilhada pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. E Jesus está dizendo isso aqui. Felizes os que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Nós recebemos a pureza de Deus quando nós recebemos a palavra do Senhor, quando nós acreditamos na palavra do Senhor, quando nós entendemos que somos pecadores, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos no Evangelho e nos tornamos seguidores de Cristo. Nós recebemos essa pureza no nosso coração. Felizes os que promovem a paz, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus, através de Cristo, trouxe paz entre nós e Ele. Porque a ira de Deus estaria sobre toda a humanidade se Cristo não viesse e morresse por nossos pecados. Porque a reta justiça, a perfeita justiça de Deus demandava que todos os pecadores fossem exterminados. Mas Deus, agindo com amor, Ele enviou Jesus para substituir o pecador, sendo o único homem justo que nunca pecou e cumpriu toda a lei de Deus. Ele substituiu o pecador, sofreu sobre ele toda a ira de Deus e deu a possibilidade de salvação a todos aqueles que creem. Então, por isso, esses pacificadores, eles são chamados filhos de Deus, porque eles receberam a paz que vem de Deus, a paz que veio por intermédio do sacrifício de Cristo. Eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence.
quando nós nos tornamos pessoas justas por causa de Cristo, quando nós nos tornamos pessoas puras por causa de Cristo, quando nós nos tornamos misericórdios, pacificadores, quando nós manifestamos as características de um cidadão do reino de Deus, nós entramos em conflito com o sistema desse mundo. Nós nos tornamos realmente pessoas que são problema para o sistema corrupto desse mundo. Então nós seremos perseguidos. Quem vive em justiça, vive em amor, em misericórdia, vive promovendo a paz, esses serão perseguidos por aqueles que não acreditam no Senhor, por aqueles que não receberam o Evangelho, por aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que se declararam inimigos da cruz de Cristo. Então, os seguidores de Cristo serão perseguidos por causa da justiça. E Jesus continua dizendo: felizes são quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então eu quero te dizer o seguinte: há recompensa para aquele que serve a Deus, aquele que se torna filho de Deus, aquele que se torna um seguidor de Cristo. Nós temos a promessa, e a promessa é a promessa da ressurreição dos mortos. Naquele dia, Jesus vai ressuscitar todos aqueles que creram no Senhor até o último fôlego de vida, que foram fiéis ao Senhor até o fim. Receberão uma grande recompensa nos céus. A primeira grande recompensa é que a morte não terá poder sobre ele. Ele vai sofrer a primeira morte como consequência do pecado de Adão, mas ele não sofrerá a segunda morte, porque Cristo, o segundo Adão, o homem perfeito, veio e pagou o preço pelos seus pecados. Então, na segunda morte, ele não terá as consequências da segunda morte, ele será ressuscitado. Essa é a grande promessa para aqueles que seguem a Cristo. A promessa da ressurreição dos mortos. A primeira morte nós sofreremos como consequência do pecado de Adão. Nós passaremos por um período em que a morte terá poder sobre nós, mas ela não terá poder sobre nós por toda a vida, porque nós estaremos descansando em Cristo. Aqueles que não confiam em Cristo, eles serão mandados para o Hades, para o inferno, né, como mais popularmente nós conhecemos, a morada dos mortos. Mas no dia do julgamento final, todos serão, vamos dizer assim, reavivados, né, vamos colocar assim essa expressão, nem sei se eu posso colocar essa expressão, mas serão reanimados para passar pelo julgamento. E o julgamento será para aqueles que não creem no Senhor, será para o lago de fogo, para a morte eterna, e para aqueles que creem no Senhor, eles receberão a sua recompensa junto com Cristo e reinarão com o Senhor para todo sempre. Então a promessa do Senhor para aqueles que seguem o Senhor é a ressurreição dos mortos. Fixe os seus olhos na eternidade. Busque ao Senhor sabendo que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. A morte terá poder sobre nós por um pequeno momento, porque nós estamos ainda sujeitos às consequências do pecado de Adão. Mas quando Cristo voltar, Ele vai nos ressuscitar. Ele vai ressuscitar todos aqueles que permaneceram fiel até o fim. E todos esses que permaneceram fiel até o fim receberão a ressurreição dos mortos e reinarão com o Senhor e receberão o seu galardão. Então essa noite eu quero deixar essa palavra de esperança. Se você é aquele que segue a Cristo, se você é aquele que se arrependeu dos seus pecados, já teve a oportunidade de se batizar nas águas, seja por aspersão ou seja por imersão, dependendo da cultura denominacional, da sua denominação, independente disso, mas você que confessou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, a tua esperança é viva, a tua fé não vai falhar. Vai chegar o dia que nós morreremos, a primeira morte, mas quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar todos aqueles que continuaram fiel até o fim. Então eu te peço, a única coisa que eu te peço, enche o seu coração de esperança. Você é feliz por ser filho de Deus.
Você é feliz porque você é seguidor de Cristo. Porque todos aqueles que são seguidores de Cristo, o reino dos céus os pertence. E a nossa recompensa está guardada com o Senhor. Tudo bem? Quero deixar essas mensagens, essas palavras abençoadoras para a sua vida. Tenham todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe.